Olá, investidores. Aqui é Thiago PS do Clube FI. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a HCTR11, que emitiu o relatório gerencial há alguns poucos dias. E tem algo que me preocupou, que é uma coisa que pode confundir com investidores mais novatos. Aqui, a gestora dá a entender que em breve o rendimento pode melhorar, devido à diferença do resultado contábil e o regime caixa está diminuindo. Mas não tem aquele, isso não é algo certo, e até que mais em diante eles fazem uma ressalva de que isso não é certo, não é algo certo. Mas aí quando você vai vir aqui no DRE, que tem o DRE contábil e o regime caixa, vê que tem um disparate muito grande entre o regime contábil e o regime caixa. E não só isso, o regime caixa está muito baixo. E ele já está aqui distribuindo no limite do regime caixa. Gerou 0,39 e distribuiu 0,38. E tudo bem que eles podem voltar a distribuir pelo regime contábil, que aí pouco importaria o resultado aqui, realmente poderia aumentar o rendimento, mas eles estariam simplesmente empurrando com a barriga. E tem outra questão, é que o HCTR11 ele é administrado pela Vortex. E existe a possibilidade da Vortex marcar algum desses CRIs que está com problema no fundo, marcar zero. E isso poderia impactar o rendimento do fundo ou até mesmo jogar ele a zero por vários meses. Lembrando que a Vortex é uma empresa independente e está fora daquele rolo lá com a da Kitari. É, Isso aqui também pedir para vocês, para lembrar de curtirem, compartilhar, comentar, salvar e principalmente compartilhar esses vídeos que estou fazendo em grupos do Telegram, que para aumentar o meu alcance. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui sobre o HCTR foi uma atualização que teve no CRI, o CRI da WAM, o VAN, que eles decidiram pela retirada de garantias, liberação de garantias. Ou seja, os gestores votaram, eles têm total controle sobre esses CRIs e votaram pela diminuição das garantias, algo completamente absurdo, que não faz sentido, aumentando ainda mais o risco desses CRIs. Além disso, em alguns deles, teve diminuição da taxa de juros cobradas, algo também absurdo, pois o risco está lá em cima, mas eles estão diminuindo a remuneração desses CRIs. E gostaria de falar que isso não é novidade. Isso já aconteceu antes com o CRI Loteamento Goiás. Inclusive, se você for no meu blog, eu tenho um relato desse caso lá. E nele, nesse CRI Loteamento Goiás, que também é da Fortsec, inicialmente tinha uma remuneração de GPM mais 3,75. Depois eu acho que passou para IPCA mais 3,75. E em uma outra reunião, numa outra assembleia, definiram que a remuneração dele ia cair para 10% pré-fixado, ou seja, uma remuneração pífia. Em tese, agora ele está adimplente, mas, mas não está remunerando quase nada. E se não me engano, está com cadência de amortização até o final. Vai amortizar tudo no final, no seu vencimento. Ou seja, eles conseguem não declarar o ativo como inadimplente, como default, fazendo reestruturações assim absurdas. Então, não é porque não podemos confiar. Isso aqui, ó, esses status que eles colocam aqui é piada pronta isso aqui, ó. Tudo verdinho, amarelo, nada com vermelho aqui, com problema, com default. Uma verdadeira piada pronta. No entanto, o mercado não é bobo, né? Se vocês forem aqui no Clube FI, na seção de cotistas, dá para ver que está tendo uma queda vertiginosa dos vertiginosos cotistas.
aqui caindo 3.000 cotistas, 5.000 cotistas por mês, tendo uma queda relevante. Felizmente eu consegui me livrar desse fundo. Acho que foi em novembro de 2022, quando eu visualizei o problema no relatório gerencial do VSLH 11, onde já dava, em que ele demonstrava já os dois DRS, o regime caixa e o regime contábil. E já era bem claro que ele estava distribuindo muito mais caixa do que estava gerando. E isso daí foi que me eu consegui me livrar desses fundos. E algo que eu gostaria de ressaltar aqui é que a totalidade dos fiagos funcionam nesse mesmo esquema de distribuição pelo regime contábil. Ou seja, o fundo pode distribuir antes mesmo de dele virar, ter a realização caixa da entrada de dinheiro. Isso é algo muito comum no. Isso acontece nos fiagos porque a periodicidade de pagamento dos CRAs não é mensal. Os CRAs seguem a periodicidade do agro, que geralmente é trimestral, semestral, em alguns casos até mesmo anual. Se você ficou meio perdido com essa parte de distribuição contábil, regime caixa, aqui no meu livro explico isso em mais de uma oportunidade. É um assunto fundamental que vocês entendam isso. Importante falar também que não é porque é lucro contábil que seja algo ruim. Tem fundos que são lucro contábil que são excelentes. Por exemplo, os fundos da Quiné são lucro contábil, o VCJR também é lucro contábil e não quer dizer que sejam fundos ruins. Tem seus prós e contras. Mas o gestor tem que usar com cuidado, tem que ter transparência e confiança, principalmente. Aí aqui no livro vocês vão encontrar, só pesquisar lá por regime contábil, lucro contábil, e mais uma oportunidade vou estar explicando isso. Lembrando que o livro vocês podem baixar, vai ter um link para baixar o livro aqui na descrição e o link é direto. Clicou, baixou. Sem burocracia nem nada. É bem facilitado. E tô deixando isso aqui bem fácil para vocês, mas espero em contrapartida de vocês que vocês compartilhem meu material. Beleza, galera? E por último, preciso falar que aqui no meu planilhão do fundos de papéis, tem aqui na aba distribuição, aqui nessa coluna, eu deixo a, a forma de distribuição, ser lucro contábil, regime caixa, para cada um dos fundos imobiliários. É importante dizer aqui que essa informação, os gestores não deixam ela clara no seu relatório. Eu tenho que descobrir pela forma de distribuição, pela velocidade que eles repassam a inflação, alguns temas que eu ensino no livro. Vai estar aqui começa na página 89. Aí, se vocês quiserem lá dar uma conferida. E importante falar que isso daqui não é recomendação de compra nem venda. Beleza, galera? Então tá bom, até a próxima.